tudo bem? Espero que você esteja bem. Nós vamos dar seguimento aqui a essa pequena série que eu estou fazendo sobre Matrix, Anunnaki, né? Onde a gente fala dos Anunnakis, dos Elohim e também dos Arcontes, né? Qual a relação disso tudo, né? Como isso afeta diretamente a nossa vida? Porque é preciso a gente sair do campo da fantasia para o campo da concretude. Tá? E a gente ter a capacidade de fazer uma diagnose dos acontecimentos, né? Porque isso serve também para a nossa vida individual. Porque quando você desperta, você põe a cabeça para fora da bolha, você faz colapso de onda. Ok? E aí eu quero trazer para vocês um texto muito interessante deste livro aqui, ó, do Bispo Rodovalho, Ciência e Fé. Tá? O reencontro da física pela física quântica. Então ele diz assim que na página 81 do livro, ele vai falar o seguinte, né? Pegar um trechinho aqui pequeno para a gente entender. Ele diz: Amit Goswami diz que consciência, tá? Consciência, abre parêntese, ver sem consciência de ver, ou seja, captar ondas fora do espectro da percepção, é diferente de percepção, que é a consciência de ver. Né? Os objetos materiais, uma bola, e os objetos mentais, como pensar em uma bola, são os dois objetos na consciência, de modo que um não existe sem o outro. O fato é esse: o universo só existe se percebido. O universo só existe se percebido. Quantas vezes você só foi perceber a existência de algum objeto depois de ser chamada a sua atenção? Isso quer dizer que vemos o que existe porque a nossa visão faz o objeto existir. A consequência dessa propriedade foi tão surpreendente que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Tá? Ele assinalou que se isso fosse possível, poderíamos emparelhar duas partículas e separá-las posteriormente a qualquer distância, e tudo que ocorresse com uma afetaria imediatamente a outra. Essa propriedade tem sido confirmada muitas vezes por várias experiências, por incrível que eu pareça. Tá? Então, como é que você avança na sua percepção? Porque você tem que ter uma compreensão de universo. Como é que o universo é? Eu falei no outro vídeo, vou falar de novo aqui. O universo é bytes de informação e pixels de imagens. O que é que o nosso cérebro capta? Os bytes de informação e os pixels de imagem. Tá? Então, portanto, a realidade, tá? Quando você desperta, e esse despertar significa expandir a consciência e a percepção espiritual, você faz colapso de onda. Tá?
Você cria a realidade. É por isso que nós, muitas vezes, nos tornamos um erro na Matrix. No filme, você observa que o Neo, ah, ele chega na frente do Demiurgo, que aquele cara de branco representa o Demiurgo, e então ele diz, é um erro que a gente tentou consertar, mas infelizmente não deu. Quer dizer, o erro na Matrix era que o Will, ao conversar com aquela mulher, que era uma espécie de vidente, tá? Ela fazia ele ver como era de fato a realidade. Ok? A física quântica tem feito algumas reflexões que nos levam exatamente de encontro a algumas coisas. Como ela é uma física muitas vezes mais teórica e focalizada nas minúsculas partículas, tá? Porque alguns gostam mais de olhar, né, as coisas maiores, lembrando que há uma regra no hermetismo que é aqui como é aqui embaixo, é lá em cima, e não o inverso. Não é como lá em cima é aqui embaixo. Por isso que no Pai Nosso Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a terra, ela se reflete em cima, tá? E isso é importante a gente entender. Ok? Tudo bem. Aqui, prosseguindo na nossa leitura, tá? Diz o seguinte aqui, ó. Como nós estamos falando do Gênesis, ok? Do Gênesis, né? Vamos dar uma olhada aqui no texto, né? Tá? E diz assim, ó, quando nesta plataforma, na escada do mal, agora enfrentamos o caráter abominável de Javé em Nil. Tá? Sempre que eu citar Javé em Nil, é Javé para os semitas e em Nil para os sumérios. Entenda por aí também Alá, Brahma e etc. Tá? Javé, por meio de Moisés, conduziu os hebreus à terra prometida, quando ele, depois, tá, de caminharem muitos anos pelo Sinai, chegaram, e viram lá a terra prometida, que não ia sair de graça, né? Eles tinham que lutar. Tá? Vejam, se você prestar atenção aqui em cima, quando ele faz a criação do homem, né? Quando ele diz, e formou Javé Elohim, o homem do pó da terra, e soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivo, que é a segunda criação, porque a primeira foi feita lá pelos Elohim, aí depois Javé resolve fazer uma segunda criação, dado a entender que houve ali algo como do tipo, não é bem do jeito que a gente quer. Tá? E aí eu vou passar aqui uma outra coisa interessantíssima, que é o seguinte, alguém já viu essa imagem aqui num filme, né? Esse filme, por sinal, ele fala exatamente dos Anunnaki, né? Ele conta a história, né? Só que a coisa não sai tão bacana como eles imaginavam. Então, veja, as antigas tábuas sumérias referem-se aos Anunnaki como aqueles que desceram do céu. Essa é uma das interpretações. Uma raça poderosa de seres
avançados que projetaram a humanidade centenas de milhares de anos atrás. Lembram do primeiro vídeo? Falando lá do Gênesis? Tá? Então, continue olhando lá essa questão, tá? Para você não perder o fio da meada. Tá? Antes do grande panteão de divindades gregas e egípcias, existiam antigos deuses da Mesopotâmia, que no que hoje é o Iraque e o Irã. Em alguns textos dessas civilizações são mencionadas os Anunnaki, também chamados Anunnaki, Anuna ou Ananaki. Tá? Os Anunnakis eram os principais deuses dos antigos sumérios, acadianos, assírios e babilônios. Mas as descrições de quantos eram e que papel cada um desempenhava são muitas vezes conflitantes. E é de fato. Ninguém entende isso sem muita profundidade de estudos. Na mitologia dos sumérios, Enki era um dos deuses mais importantes e patrono da cidade de Eridu, considerada a primeira cidade em todo o mundo para os antigos habitantes da Mesopotâmia. Com o tempo, a influência de Enki cresceu tanto que acabou sendo considerado Deus com poder sobre muitos outros aspectos da vida, como astúcia, magia, criação, fertilidade e inteligência. Tá? Ok? Você está vendo as imagens aí que são típicas, encontradas em escavações. Né? Enquanto para os sumérios e acadianos, Enki era filho do deus do céu Anu, que é o que equivale a El, né, o deus dos cananeus, no poema babilônico Enuma-Elish, Enki é referido como filho de Apsu e Tiamat, né, o oceano primordial da água doce sob a terra. Ok? Vamos lembrar. Ele também é considerado filho de Namu, a deusa mãe primordial que deu à luz os céus e a terra. A esposa de Enki era Ninhursag e teve como filhos a Assarlu-ri, Ebilul e Marduk, okay? Que depois veio se tornar o deus, né, lá de Babilônia. No mito Enuma-Elish, Enki e seus irmãos logo começaram a fazer muito barulho, o que irritou o pai Apsu a derrubar do seu trono, e ele destruir seus filhos, mas seu plano foi revelado a Enki e por sua mãe Tiamat. Então, Enki aqui, tá, você vai entender, tá? Vai entender que ele é um dos criadores dos humanos, ok? Junto com Enlil e etc. Os humanos se multiplicaram rapidamente e Enlil, chefe dos deuses, tá, ficou muito perturbado com o barulho que os humanos faziam. Desta forma, ele decidiu enviar catástrofes para a Terra para diminuir a população humana. Isso não é novidade nenhuma, né? Entenda como quiser. Tá? Isso vem sendo praticado ao longo do tempo. Em cada catástrofe, os humanos imploravam a Enki que os ensinasse o que fazer para sobreviver. Enlil decide enviar um grande dilúvio para exterminar a humanidade de uma vez por todas. Como Enki não conseguiu impedir os planos de Enlil, ele desceu à terra para salvar pelo menos Atrahasis, a quem considerava um homem justo. Enki encarrega a Atrahasis de construir uma arca para se livrar da ira de Enlil. Isso nos parece muito com a história de Noé, né? E aí você já deve perceber aí o que é que acontece, né? Todos os outros seres humanos foram destruídos no dilúvio. Essa é a história que se conta, né? Ok?
aqui é uma imagem das tabuletas, né, que é isso daí. Né? Esse é um dos grandes estudiosos, que é o Zacarias Sitchin, né? Zacarias Sitchin, né? Ele é um grande estudioso dessa área, e é ele que traz muitas informações, dado que ele se empenhou para traduzir as tabuletas da Suméria, apesar de que ele não é uma unanimidade entre os estudiosos da área, tá? Dado que muitos dizem que ele fez interpretações subjetivas de tudo isso que eles chamam de as tabuletas da Suméria. Tá? Uma coisa importante para a gente perceber, tá? Para você entender o que acontece quando se faz esses estudos, é que nós precisamos entender, né, todo o contexto em que a Suméria cria, né, é criada, que até agora não se apresenta nenhuma civilização anterior. Ok? Muito bem. Agora eu vou ler aqui com vocês um documento muito interessante. Aqui, ó. E aí eu vou trazer bem aqui para mostrar para vocês. O professor, isso aqui é uma parte de um texto, né? O professor Chan também disse que as partes alienígenas do DNA lixo, eu não sei se vocês sabem, né? Mas aí compete a gente dar uma olhada. Vocês sabem que ao analisar o DNA se encontrou 12 pares de DNA, só que esses 12 pares de DNA não funcionam. Por alguma forma eles foram desligados. Você vai perceber que é exatamente por que nós estamos aprisionados numa Matrix. Porque a Matrix é um modo de pensar, de agir, de sentir, de viver, ok? De perceber, de ter consciência das coisas. Então você vai notar que tudo está muito ligado à nossa composição biológica, à nossa composição química, à nossa composição física. Dentre elas, o DNA. Tá? Por quê? Porque tem algo muito estranho no DNA. Tá? Ele diz que o DNA lixo tem suas próprias veias, artérias e sistemas imunológicos que resistem vigorosamente a todas as nossas drogas anticancerígenas. Observe bem isto que eu estou falando. O DNA implantado pelos extraterrestres é pré-programado e um efeito da matriz Saturno-Lua. Depois eu quero abordar isso com vocês. O que é que tem a ver Saturno e Lua? Tá? Lembrem-se dos anéis de Saturno. Gravem isso. Tá? E por que que o filme Senhor dos Anéis aborda determinados aspectos? Tá? O que tem a ver Saturno e Lua e a realidade da Terra? Não pense isso como uma cosmologia vigente. Pense isso como algo, tá, energético, tá, corpos de energia que afetam diretamente a nós humanos. Tá? O efeito da matriz Saturno-Lua ativar esses programas para atuar como comportamento humano. Lembre-se que eu falei sobre o comportamento. Tá? Comportamento humano espontâneo e uma sequência de tempo. A matriz funciona como um software, tá, de leitura laser de um DVD. Ele traz as informações pré-programadas no DNA humano para a tela.
nossa realidade desconhecida. Porque, de fato, nós não conhecemos toda a realidade. Aqui é que está o problema. O X da questão. Tá? Toda a nossa realidade, tá? Ele traz as informações pré-programadas no DNA humano para a tela. Nossa realidade decodificada. O programa de software está sendo executado em cada mente humana. Computador do corpo e foi, tá? Deixa eu subir aqui, codificado por eras. Lembre-se de como Rebecca Kahn, professora assistente de genética na Universidade do Havaí e coautora de um estudo na revista Nature, dizendo que todos os humanos modernos são descendentes de uma mãe solteira que viveu na África por volta de 200 mil anos antes de Cristo. Se o que chamamos de humanos se originasse de uma única fonte, o programa poderia facilmente ter sido implantado para se infiltrar em todos os membros subsequentes da espécie, quer dizer, o software. Né? Somente nos tornando conscientes, além da mente-corpo, podemos substituir o programa. Tornou-se tão claro para mim quanto escrevia este livro. Está dizendo aqui o autor do livro, tá? Que a extensão da programação do comportamento humano é absolutamente fundamental. Eu entendo de pessoas que leem artigos de biólogo molecular. Francis Crick, que ele acreditava que DNA era pré-programado. Crick parece saber muito mais sobre o DNA do que foi divulgado. E ele acreditava que era feito de origem extraterrestre. Entenda extraterrestre, como eu já falei nos outros vídeos, pelo amor de Deus. Né? E eu não falo do Deus aqui da concepção, eu falo da deidade absoluta. Né? Então eu peço a você que preste atenção. Tá? Porque o DNA de cada um de nós não se originou, tá, da evolução das espécies. Isso é profundamente uma bobagem que não tem mais a lógica. Né? Quando a gente entende que o DNA humano é pré-programado e de que ele possivelmente em algum momento vai ser ativado para funcionar os 12 pares de DNA, que você observa que o DNA é como se fosse uma cobra também, né? Uma fita, tá? Pelo menos assim é apresentado para nós. Observe bastante que o que falou o texto. Esse DNA lixo chamado, ele resiste a todo e qualquer medicamento que combata o câncer. Portanto, diz o escritor, a ilusão da Matrix é tão profunda, tão arraigada, porque não é apenas um campo da matriz, mas um programa de DNA. Então você tem que reprogramar o DNA humano. Tá? A abelha rainha, Saturno-Lua, transmite a informação da forma de onda, né, hackeada. E os humanos decodificam isso em um mundo que eles acham que veem, tá? E percepções e comportamento que eles acham que são eles que se comportam assim e fazem assim. Nossa, isso aqui é tremendo, é uma coisa chocante, porque
Cara, gente, eu vejo tanta coisa aí que as pessoas acham que elas são elas estão agindo por elas mesmas. E quando a gente vê, é tudo bem programado, tá? Porque a Matrix é um programa dentro do nosso DNA. E, de alguma forma, de um lugar exterior, somos, vivemos uma espécie de ideia de que nós estamos vendo a realidade, nós estamos vivendo a realidade. Né? É por isso que quando a gente vê guru por aí falando que a gente precisa fazer a reprogramação neurolinguística, reprogramação mental, quando a gente vê a chamada lei da atração, quando a gente vê algumas coisas por aí, é, as pessoas acordam em um determinado momento e dizem, pô, essa não é a vida. Alguém está me programando para me comportar assim, para sentir assim, para ver assim, para perceber assim, para andar assim. Tá? Porque você vive em sociedade e você vê que as pessoas, as programações, e eu já falei isso aqui para vocês, então a realidade é feita de bytes e de pixels, então nós recebemos cargas de informações que nós não percebemos, determinadas coisas imperceptivelmente humana capta, a nossa consciência capta os bytes de informação e as imagens que são lançadas para a nossa mente, porque a nossa mente, o nosso cérebro é o computador. Tá? E como computador, para fazer funcionar, você precisa colocar determinados programas. Né? Então, nossos criadores, os Anunas, Elohim, Arcontes, sabiam perfeitamente o que eles estavam fazendo. Tá? Então, para você, os senhores do mundo, que são conhecedores disso, eles são conhecedores disso, pessoal. Não se iludam. Aquilo que chamam de governo oculto são a presença desses seres, porque as raças elas foram se mesclando, e eu já falei aqui das 12 raças, já falei aqui, tá? Eu já falei aqui das 12 raças. Por quê? Porque essas 12 raças existentes, né, elas foram depois se misturando. No entanto, o nosso código de DNA foi precisamente codificado na criação. Tá? Lá no Gênesis, observem que o texto diz para a gente. Depois, nas tabuletas da Suméria, o que é que diz para a gente? Ok? No próximo vídeo, eu vou falar de como os documentos gnósticos de Nag Hammadi falam sobre a criação. Tá? Portanto, é necessário que você, quando entre no caminho do despertar, você saiba que a sua percepção vai ter que aumentar da sua consciência. Tá? A sua expansão de consciência vai aumentar e a sua percepção espiritual também. Aí a gente cria um colapso de onda na Matrix e aí a gente acaba saindo, a gente acaba botando a cabeça fora da bolha. A gente acaba sendo um Adão e a Eva que experimentaram a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. É por isso que muitas vezes os dogmas caem, as crenças limitantes caem. Por isso eu peço para você, continue me ajudando a colocar esse canal para frente. Deixe seu like, seu sininho de notificação, se inscreva no canal e compartilhe esse canal. Faça isso aí, me ajude a despertar e a acordar os que pensam estar despertos. Forte abraço e até o